faz com que ela não esteja perfeitamente adaptável à finalidade daquele negócio jurídico, certo? Os defeitos do negócio jurídico vão se desdobrar em vícios do consentimento e vícios sociais. Os vícios do consentimento são situações, os vícios do consentimento são situações em que aquilo que eu exteriorizo não é a minha vontade. Então, o meu consentimento, a minha concordância, a minha vontade, ela é incompatível com aquilo que está sendo exteriorizado. Para esse tipo de defeito do negócio jurídico, a gente vai chamar de vício do consentimento. Mas nós temos também os vícios sociais. O que são os vícios sociais? Quieta, velho. É Quincas que está aqui embaixo fazendo barulho. Depois eu mostro o Quincas para vocês. Vocês espantar ele para lá que está fazendo muito barulho aqui embaixo. Os vícios sociais são aquelas situações. Os vícios sociais são aquelas situações em que a vontade que eu exteriorizo é exatamente aquilo que eu quero. Mas existe algum tipo de ilicitude. Existe algum tipo de ilicitude naquela vontade que eu exteriorizo. Esses são os vícios sociais. Os vícios de consentimento são aqueles em que existe uma contradição entre o que eu quero e o que eu falo. Eu quero uma coisa, mas eu exteriorizo outra. Esse é o vício do consentimento. O que eu quero não é o que eu manifesto. O vício social, no vício social, o que eu exteriorizo é exatamente o que eu quero. Só tem que o que eu quero é ilícito. Aquilo que eu quero, aquilo que eu manifesto, está em desconformidade com a lei. Certo? A gente vai começar estudando os vícios do consentimento. As hipóteses de vícios do consentimento. Que são aquelas situações em que o que eu manifesto está em descompasso com aquilo que eu verdadeiramente quero. Certo? Primeira hipótese de vício do consentimento é a hipótese do erro. O que é o erro? Erro ou ignorância? O erro ou a ignorância é uma percepção equivocada da realidade por parte de quem celebra um negócio jurídico. Então, o sujeito incorre em erro ou em ignorância quando ele não tem a possibilidade. Deixa eu fechar o microfone aqui. Não é a câmera não, é só o som. Espera aí que eu já vou cortar seu microfone aqui, pronto. Parlamentar Marcondes já teve seu ponto de fala cortado. Mas tô brincando, mas se quiser falar, você abre o microfone, viu? Aqui foi só para não ficar com o barulho externo. Então, o que é o erro ou a ignorância? É uma manifestação da vontade equivocada em relação ao que você verdadeiramente quer, porque você não detém conhecimento para aquilo. Certo? Então, se você manifesta a sua vontade em desconformidade com o que você verdadeiramente quer, por ignorância, por uma questão de erro, você está diante desse vício do negócio jurídico. Mas perceba, para ser erro ou ignorância, não pode ter interferência de terceiro. Você se equivocou sozinho. Você se equivocou sozinho. Certo? Então, por exemplo, vou dar um exemplo hipotético. O sujeito chega numa loja de animais e quer comprar um dálmata para o filho, quer dar um dálmata de presente de aniversário para o filho. Aí ele chega na loja, aí vê um cachorro lá, todo branco, com umas manchas pretas, fala, um dálmata.
Não tem muitas bolinhas pretas, não, mas tá valendo. Aí pegou, falou, olha, eu quero comprar esse cachorro. Pega e compra. Pronto, leva o cachorro para casa. É a hipótese de erro. Digamos que o cachorro seria um vira-lata só. O vira-lata branco tem as manchas pretas. É a hipótese de erro? É. Por quê? Porque o que ele verdadeiramente queria não foi o que ele verdadeiramente adquiriu. Por uma questão de ignorância, por uma questão de erro da parte dele. Não houve nenhuma manifestação por parte da pessoa que celebrou o negócio jurídico com ele. Não houve nenhuma manifestação nesse sentido. Ele simplesmente se equivocou, certo? Então essa é a hipótese de erro, quando a pessoa celebra o negócio jurídico e, sem interferência de terceiros, incorre em um equívoco. O que ele queria não é exatamente aquilo que ele manifestou, certo? A gente vai ter uma segunda situação, que é a hipótese do dolo. Nós já discutimos em sala, dolo é o mesmo que intenção de resultado. E de que se trata o dolo? O dolo é uma prática em que ocorre um artifício, em que ocorre uma manifestação da parte para levar o outro a um equívoco. Então existe uma manifestação voluntária de uma das partes no sentido de induzir a outra pessoa a se equivocar. Conceitualmente, artifício expediente astucioso, empregado para induzir alguém à prática de um ato que o prejudica e aproveita o autor do dolo ou a terceiro. Então, o sujeito que cria uma maquiagem, que cria uma situação que leva a pessoa ao equívoco. Então, vamos imaginar, hipoteticamente, que esse mesmo sujeito vai numa loja animais, um pet shop, para comprar um cachorro para o filho. Ele quer comprar um dálmata também. E digamos que o dono da loja pegue um cachorro branco e pinte umas bolinhas pretas para fazer parecer que aquele é um dálmata. Nessa hipótese, se o sujeito compra o cachorro, é dolo, é ignorância, é erro? Não, é dolo. Por quê? Porque o sujeito foi induzido a errar em razão das circunstâncias, em razão das situações. Aí o sujeito leva o dálmata para casa e aí, no primeiro banho, ele começa a ver que as manchas do cachorro começaram a sair. No calor da Bahia, dálmata é uma raça inglesa, então é natural, tal, com calor o cachorro começa a desbotar, enfim. Dolo é uma hipótese de erro que é conduzida por uma prática intencional de enganar, por uma prática intencional de levar a pessoa ao equívoco, certo? Através de uma manifestação astuciosa, através de uma maquiagem, enfim. Certo? Jonga, por exemplo, antigamente, quando ele era mais festeiro, saía muito para festa e tudo, ele já se envolveu em situações de dolo, em que ele foi achando que era uma coisa, depois viu que era outra e percebeu que era só uma maquiagem, que era só um artifício ardiloso para levar ele ao engano, ao equívoco, na verdade. Hipótese clara de que de defeito do negócio jurídico. Mas já é coisa de muito tempo, não é coisa recente não, viu? Hoje em dia ele não se engana mais não, ele está esperto. Não é verdade, Júnior? Olha só. E quanto ao dolo, o que é que a gente pode ainda identificar? Quanto ao dolo, o que é que a gente pode ainda identificar? Existem duas modalidades de dolo que a gente reconhece. O dolus malus e o dolus bonus. O dolus malus, que em latim é dolo mal, é aquele que tem potencial lesivo, é aquele que tem a possibilidade, e aquele dolo que tem possibilidade de causar dano, de causar lesão, de enganar efetivamente
o sujeito, certo? Então, dolos, malos, são exatamente esses exemplos que a gente tratou que podem fazer com que a pessoa incorra em algum tipo de equívoco, efetivamente. Já o dolus bonus é aquela situação em que a pessoa realiza uma manifestação que não necessariamente condiz com a realidade, mas que está no campo do exagero, da brincadeira, do lúdico, que não tem potencial de enganar ninguém, que não tem potencial de causar lesão às pessoas. Então, o sujeito que faz uma propaganda exagerando o seu produto. Esse acarajé é o melhor acarajé da Bahia. É dolus bônus. Por quê? Porque está no campo do exagero, da fantasia, do que é lúdico. Então, não existe um potencial de causar lesão, certo? Então, uma publicidade da televisão. Red Bull te dá asas. É dolus bônus. Por quê? Porque não existe intenção em enganar, em levar a pessoa ao equívoco. Ela pressupõe que existe uma compreensão por parte das pessoas de que aquilo está no âmbito do exagero, está no âmbito da brincadeira, está no âmbito do que não é efetivamente real, certo? Logicamente, você tem que pressupor uma pessoa com conhecimento médio. Você não vai pressupor, por exemplo, que uma manifestação como essa vai ter o condão, a possibilidade de levar alguém ao equívoco ou ao engano. As pessoas pressupõem que aquilo não condiz com a realidade, certo? Terceira hipótese de vício do consentimento, coação. De que se trata a coação? A coação é qualquer tipo de pressão psicológica ou física que é direcionada a levar a pessoa a praticar um ato contra a sua vontade e que venha ou não a lhe prejudicar, mas um ato contra a sua vontade. Então a pessoa é coagida quando ela é constrangida a fazer algo, quando ela é obrigada a fazer algo, certo? Essa coação, ela vai ser subdividida em coação absoluta ou coação relativa. A coação absoluta é aquela em que existe o emprego da força física. O sujeito é fisicamente obrigado a praticar determinado negócio jurídico, a celebrar determinado negócio jurídico, certo? Enquanto que a coação relativa é um constrangimento de ordem psicológica. Então, por exemplo, se o sujeito coloca uma arma na cabeça do outro, é uma coação absoluta. Ele está oferecendo risco à integridade física, à vida do sujeito. Já se a pessoa está sendo psicologicamente constrangida, por exemplo, olha, se você não assinar o contrato tal, eu vou dispensar sua esposa que trabalha para mim, por exemplo. É uma hipótese de coação. É absoluta ou é relativa? É relativa. Por quê? Porque o constrangimento é psicológico. Eu não estou oferecendo risco à integridade física da pessoa. Eu não estou promovendo um constrangimento físico. Na hipótese do sujeito que tem a sua vida ameaçada, não. Nessa circunstância, existe uma coação de ordem absoluta, certo? As situações de coação, igualmente, são defeitos do negócio jurídico, são vícios do consentimento que podem ser objeto de anulabilidade dependendo da circunstância. Então, o sujeito que é obrigado a praticar determinado ato e o pratica em razão do constrangimento ilegal que a ele é aplicável, certo? Além disso, a gente vai ter a hipótese do estado de perigo. De que se trata o estado de perigo? Conceitualmente, situação de necessidade extrema física de vida, em que o negociante, com medo da situação, aceita obrigação exorbitante, aqui tem que complementar, é exorbitantemente onerosa.
Eu vou ajustar isso depois. Exorbitantemente onerosa. Então, no estado de perigo, o sujeito, em relação a uma circunstância em que a sua própria vida ou a vida de um parente seu está em risco, ele adota medidas que são excessivamente onerosas. O exemplo clássico do estado de perigo é a situação em que o sujeito chega no hospital com um parente ferido, tendo sido vítima de um acidente, por exemplo, e aí o hospital, digamos que não tenha plano de saúde, não tenha nada, e o hospital, para internar o sujeito, pede um cheque calção. Fala, para esse internar eu vou precisar de uma garantia. Você vai assinar um cheque calção no valor de R$100 mil para garantir as despesas aqui. É a hipótese clara de estado de perigo, em que você pressupõe o seguinte: naquela situação, não é razoável pressupor que a pessoa agiria de forma diferente. Então o sujeito assina mesmo, certo? Então, no estado de perigo, em razão de uma situação que coloca em risco a sua própria vida ou a vida de um parente, o sujeito assume uma obrigação exorbitantemente exagerada, certo? É a hipótese de vício de consentimento, é a hipótese de anulabilidade do negócio jurídico, certo? Então, a título de exemplo, um cheque que é assinado nessas circunstâncias não possui o condão de produzir efeitos jurídicos. Ele pode ser contestado judicialmente depois sem qualquer embaraço, porque numa situação como aquela, o sujeito ia assinar qualquer coisa que lhe dessem para assinar, em razão das circunstâncias às quais ele estava submetido. Beleza? Última hipótese de vício do consentimento vai ser a lesão. A lesão se constitui quando, no ato da celebração ou execução do negócio jurídico, a pessoa obriga a si própria a uma prestação de valor desproporcional ao da prestação oposta, qual seja a pressão da outra parte que compõe o negócio jurídico, tanto sendo credor ou devedor. Além disso, registre-se que na lesão ela pode acontecer em razão do sujeito não ter conhecimento daquilo ou necessitar efetivamente daquela circunstância. Então, você pega, no caso da lesão, uma hipótese em que o sujeito, por exemplo, está em uma situação de premente necessidade, uma situação de necessidade extrema, ou em uma situação de desconhecimento, e o outro, sabendo que aquela pessoa está passando por aquela situação, se aproveita para aplicar uma contrapartida desproporcional ao que lhe é prestado. Então, por exemplo, um turista chega em Salvador, um turista alemão chega em Salvador, aí vai comprar um acarajé, e o sujeito não tem a menor noção de quanto custa um acarajé. Ele ganha em euro, ele não tem a menor noção de quanto custa um acarajé. E a baiana vira para ele e fala, olha, o acarajé aqui com camarão é R$70. O sujeito não tem a menor noção de quanto é um acarajé, ele paga R$70. É hipótese de lesão. Por quê? Por desconhecimento dele, a contrapartida que é oferecida é desproporcional ao valor que é pago, certo? Perceba que a gente não está falando aqui de uma situação de flutuação de preços, não é isso. A gente está falando de uma coisa que seja absurdamente desproporcional ao que é prestado, certo? A outra hipótese é em razão de premente necessidade. Nessa hipótese, a vida do sujeito não está em risco naquele momento, mas ele tem uma necessidade extrema e em razão daquilo existe um aumento abusivo de valores. Por exemplo, greve dos caminhoneiros, as cidades brasileiras sem abastecimento. Aí o sujeito pega e coloca no posto de combustível a gasolina sendo vendida a R$12 o litro. É uma hipótese de lesão.
diante de uma situação de premente necessidade em que você tem pouco abastecimento, uma demanda imensa, o sujeito aproveita para tirar uma vantagem indevida em relação a isso. É a hipótese que nós passamos no começo dessa quarentena, quando a gente estava com uma falta de abastecimento de álcool em gel, de máscaras, e em alguns lugares o pessoal estava vendendo por preços exorbitantes, certo? É a hipótese de lesão. Então, estas são as hipóteses referentes aos vícios do consentimento. E a gente vai ter duas hipóteses referentes aos chamados vícios sociais, que vão ser a fraude contra credores e a simulação, certo? A fraude contra credores é o artifício malicioso que uma pessoa emprega com a intenção de transgredir direito ou prejudicar interesses de terceiros, notadamente frustrar o direito dos credores. Vou lhe narrar a situação. A fraude contra credores vai se dar quando o sujeito está em uma situação de ser devedor e ele adota medidas e realiza manobras jurídicas voltadas para frustrar o crédito de quem é seu credor. Então, por exemplo, o sujeito começa sendo ele devedor, ele começa a se desfazer do seu próprio patrimônio para não poder ser cobrado juridicamente, certo? Então o sujeito começa a se desfazer do patrimônio, transfere o patrimônio para um parente, para um terceiro, para um laranja, para ele, no momento que sofrer uma constrição judicial, dizer, olha, eu não tenho patrimônio para arcar com isso. Então ele deixa de pagar porque ele deixa de ter patrimônio em seu nome, certo? É a hipótese de fraude contra credores. Por que é vício social e não vício de consentimento? Porque ele faz exatamente o que ele quer, só que aquilo contraria normas de direito. E a hipótese de simulação? O que é simulação? É a situação em que se verifica conluio das partes que intencionalmente celebram o negócio, manifestando falsa vontade ou uma falsa realidade. Então as pessoas manifestam a vontade, manifestam algo que decorre da sua vontade efetivamente, só que aquilo é vedado pela lei. É um negócio jurídico que não existe do ponto de vista prático, que é algo feito apenas para atingir um outro objetivo que não aquele do negócio jurídico. Exemplo clássico, uma pessoa, por exemplo, que se casa com a única intenção de adquirir uma cidadania de um país estrangeiro. É a hipótese de negócio jurídico simulado. Por quê? Porque o objetivo, a finalidade daquele casamento jamais foi a constituição de um vínculo familiar, mas tão somente a aquisição de uma nacionalidade estrangeira, certo? As hipóteses legais estão prescritas no artigo 167 do nosso Código Civil, no parágrafo 1º, que vai dizer o seguinte: haverá simulação dos negócios jurídicos quando 1. Aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou se transmitem, contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira quando aquilo que for declarado ou for dito for falso, ou os instrumentos particulares forem antedatados ou pós-datados, certo? Então, o sujeito que assina e coloca, por exemplo, uma data anterior ou uma data posterior em relação a aquilo que está estabelecido, certo? Se pressupõe que esse é um negócio jurídico simulado e que é passível de anulação. Beleza? Pessoal, só sinalizando para vocês, a gente tá com a pendência, eu sinalizei para vocês já, da postagem dos slides referentes aos bens.
eu vou fazer ao longo dessa semana, só no dia que eu já te respondo. A gente vai fazer ao longo dessa semana a postagem, eu vou concluir e faço a postagem já desses, aí vocês já agregam esse conteúdo que eu acho que é o único que tá faltando referente aos bens que foi o objeto de abordagem da nossa aula passada, certo? Uma instituição sem fins lucrativos pode ser considerada tipo de simulada, não, perceba. Simulação se refere a um negócio jurídico, certo? O negócio jurídico é um conjunto de atos jurídicos voltados para uma situação específica, certo? Uma instituição sem fins lucrativos, uma fundação, por exemplo, ela é um sujeito de direitos. Ela pode travar uma relação jurídica. Então, uma instituição sem fins lucrativos, ela pode celebrar um negócio jurídico. E se esse negócio jurídico tiver viciado, vai se constituir. Mas uma instituição sem fins lucrativos é um agente, é um sujeito de direitos. Negócio jurídico é uma relação jurídica que é travada. Só para você não confundir, certo? Agora, é lógico que se a instituição for criada para praticar ou para promover atos que não condizem com a sua finalidade, você vai reconhecer que existe um vício em relação ao elemento agente, certo? Ou quanto ao objeto. Se o objeto daquela instituição, se o objeto referente àquela instituição não é exatamente aquele que foi declarado nos seus atos constitutivos, aí você vai ter um vício de objeto, certo? O objeto vai ser ilícito, porque existe uma incompatibilidade entre o que está prescrito e o que efetivamente está sendo praticado. Beleza? Pessoal, duas informações, só para a gente fechar. A primeira, eu já passei para vocês, que eu vou fazer a postagem essa semana dos slides referentes aos bens, já para vocês terem acesso, que eu acho que é o último que está faltando. E para os colegas que não atingiram a média 6, que ficaram abaixo da média, a gente vai ter uma atividade de complementação, que eu vou postar também ao longo dessa semana, vai estar no mural, certo? Seguindo os parâmetros do PPA. Então, tudo referente a essa atividade vai estar no mural, detalhado, explicado, o que vai ser, as datas, tudo direitinho, certo? Então, fiquem atentos ao mural ao longo dessa semana que eu vou postar, mas fiquem também tranquilos, fiquem tranquilos que eu vou sinalizar com antecedência para vocês, certo? Mas essa atividade é somente para quem ficou com a nota abaixo da média, certo? Djonga está aqui dizendo, Tássio mesmo que pescou e tirou nota alta, não vai precisar da atividade de complementação, porque em razão das atividades ilícitas que ele praticou, ele atingiu a média, viu? Pode ficar tranquilo. Tássio gosta dessas coisas mesmo, o assunto foi interessante para ele hoje. Beleza, pessoal? Então, ao longo dessa semana eu vou postando as informações e a gente vai se conversando, beleza? Para sinalizar para vocês, na próxima aula a gente vai continuar com o assunto referente aos negócios jurídicos. A gente vai tratar sobre o plano da eficácia, sobre os elementos que podem afetar a eficácia, os elementos que podem afetar a eficácia do negócio jurídico. Beleza? Mas graças a Deus a gente está com os nossos assuntos em dia e tranquilos. Eu acho que a gente vai completar o nosso semestre com tranquilidade. Certinho? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus, descanso. Que Deus os abençoe, os guarde e os guardem. Cuidem-se. Um abraço. Tudo de bom.